Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é Rodrigo Lages e este é o podcast COSEMES Debate, programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado é Nilton Pereira Júnior, médico, professor da Unidade Federal de Uberlândia. Hoje dirige o Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Nilton, seja muito bem-vindo e, desde já, agradecemos a sua disponibilidade. Obrigado pelo convite, eu agradeço aí a oportunidade de poder discutir com vocês. Prazer é todo nosso, Nilson. O tema a ser batido de hoje com o nosso convidado é a rede de urgência e emergência no SUS, desafios e perspectivas. Então, inicialmente, eu gostaria de introduzir o tema com esse breve contexto. Desde a criação do SUS pela Constituição Federal de 88, foi necessário esperar 10 anos para que saíssem as primeiras disposições a respeito do atendimento às urgências e emergências. Foi em 98, com o Programa de Apoio à Implantação dos Sistemas Estaduais de Referência Hospitalar para atendimento de urgência e emergência e centrais de regulação. Juntamente com esse programa, listamos com o que interpretamos como os principais marcos da política nacional para as urgências e as emergências. Em 2003, Política Nacional de Atenção às Urgências, a PNAU, e o componente pré-hospitalar móvel da PNAU, o SAMU 92, através das PTs 1863 e 1864. Em 2008, diretrizes para a organização das redes loco-regionais de atenção às urgências da PNAU, portaria 2922. Em 2009, estabelecimento das UPAs, portaria 1020. Em 2011, reformulação da Política Nacional através da PT 1600 e o componente hospitalar da rede de atenção às urgências, PT 2395. Então, nessa esteira, Nilton, queria te pedir a gentileza para começarmos com uma visão geral da rede de urgência e emergência no SUS. Qual o cenário após um período recente de ataques ao SUS e perspectivas para esse novo ciclo político? Então, acho que é uma excelente introdução que você já faz com relação às nossas políticas. Isso já dá uma demonstração também da importância da política de urgência e emergência e, ao mesmo tempo, da sua fragmentação. Então, o primeiro diagnóstico que a gente traz aqui, desde a equipe de transição após a eleição do presidente Lula, né, inclusive com a presença da ministra Nízia e de vários outros ex-ministros no grupo de transição, nós percebemos, né, como você já reforçou, um verdadeiro desmonte de todas as nossas políticas públicas no Ministério da Saúde. Especial as políticas de atenção, as políticas especializadas, da média e alta complexidade, que hoje representam em torno de 70% a 80% do custo do SUS, né, do financiamento, do custeio, do número de equipes, do número de serviços. Essas políticas, elas sofreram um desmonte extremamente considerável no seu financiamento e na sua lógica de atuação, né? Não houve um investimento pesado como ocorreu nos períodos do governo Lula e Dilma, no sentido de ampliação do SAMU, no sentido de expansão e ampliação das unidades de pronto atendimento e na estruturação da rede de urgência e emergência como um todo, no que a gente fala de componente hospitalar. Nós tivemos um avanço bastante importante até 2015, porém, a partir do golpe, e principalmente no governo Bolsonaro, nós praticamente não crescemos na expansão do SAMU, por exemplo. Nós tínhamos em 2018, 189 centrais de regulação de urgência, hoje nós temos 191. Então, não houve uma expansão porque não era prioridade. As prioridades eram outras. Então, no contexto geral da rede de urgência e emergência, nós entendemos que há uma fragmentação histórica, porque ao longo dos últimos anos, principalmente, mas não só, nós fizemos várias portarias que não dialogam, às vezes, umas com as outras, então é preciso que a gente faça um realinhamento no sentido de formular uma política integrada de urgência e emergência, que dialogue com a atenção hospitalar, que dialogue com a atenção especializada e com a atenção primária, de um ponto de vista mais robusto, de uma política integradora. E, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar em inovações nessa política. E aí nós vamos trabalhar
em algumas propostas do Ministério com relação a essas inovações que nós estamos pensando. Perfeitamente, Newton, ótimas palavras, companheiro. Seguindo na nossa segunda pergunta, atualmente, um dos maiores volumes de atendimento de urgências está concentrado nas UPAs, segundo os sistemas oficiais do governo, obviamente. Quando analisamos as classificações de risco desses atendimentos, verificamos que boa parte são verdes ou azuis, ou seja, pouco urgentes ou não urgentes. Atendimentos nos quais entendemos que deveriam ser realizados na atenção primária de saúde. Nesta linha de pensamento, o que o DARRU prospecta para integrar esses pontos de atenção, Newton, a fim de proporcionar o melhor cuidado desses usuários? Então, primeiro que a UPA é uma política muito bem sucedida, né, no Brasil, criada também lá no segundo governo do presidente Lula, tentando diminuir a sobrecarga das portas de entradas de urgência hospitalares, que competiam, né, entre os pacientes mais graves, de alta complexidade, com os pacientes de menor gravidade, fazendo com que as duas assistências, né, tanto dos pacientes mais graves e menos graves, fossem prejudicadas. Então, é uma política exitosa o sentido de separar os casos menos dos mais complexos. E as unidades de pronto atendimento cumpriram e cumprem esse papel, claro que com muitas deficiências em algumas realidades, com dificuldades de fixação de profissionais, com dificuldade de incorporação tecnológica, de equipamentos para que deem mais resolutividade às UPAs. Então, hoje, a nossa visão do governo federal, após um diagnóstico que estamos ainda complementando, que o tempo todo é necessário, mas já temos uma clareza enorme, das mais de 700 UPAs que existem no Brasil, entre UPAs novas e UPAs adaptadas, né, antigos pronto-atendimentos que se transformaram em UPAs, essa rede de unidades de pronto-atendimento, bastante heterogênea e com graus de qualidade e resolutividade diversa, nós precisamos dar um olhar mais de uma homogeneidade, nós precisamos garantir critérios mínimos de qualidade, de segurança, de produção e de produtividade, no sentido da resolutividade. A gente tem que garantir que a UPA consiga resolver 70% a 80% dos casos que são atendidos. Até isso não é hoje uma realidade, infelizmente. Nós temos um número bastante expressivo, como você já disse, de pacientes que estão nas UPAs, que poderiam ser melhor atendidos e com sua resolução mais adequada na atenção primária, porém, né, também é um legado do governo Bolsonaro a desqualificação da atenção primária no Brasil, e por isso o Ministério da Saúde vem retomando uma série de programas que vai ampliar o acesso e a qualidade da atenção primária, como mais médicos, por exemplo, e os NASFs, né, as equipes multiprofissionais. Esse conjunto de estratégias hoje implantadas na atenção primária serão também um indutor da qualidade das UPAs. E nós buscamos que, aqui integrados, inclusive, as SAEs com as SAPs, a gente busca hoje uma maior integração das políticas da atenção especializada com a atenção primária, e a UPA é um local estratégico para essa articulação. No outro lado também, hoje as UPAs elas dão baixa resolutividade para os casos que poderiam ser melhor controlados lá e evitar a transferência para os hospitais e para as portas de urgência e emergência de maior complexidade. As UPAs têm condição hoje de colocar uma ultrassonografia, de colocar aparelhos de raio-x com maior qualidade, de colocar talvez até endoscopia e outros procedimentos que hoje, historicamente, estão em hospitais. Então, estamos hoje, inclusive, conhecendo realidades municipais muito interessantes que qualificaram a assistência nas unidades de pronto atendimento e incorporaremos isso na nova política de urgência e emergência. Só para dar um exemplo do nosso, de uma política não indutora de inovação que o Ministério hoje faz, né? A gente conheceu uma das inovações nas UPAs lá em Curitiba. Eles implantaram a teleconsulta assistida
com os médicos que não estão nas UPAs. Então, após a classificação de risco, existe uma teleconsulta remota, né, com o técnico de enfermagem lá presencialmente, numa sala preparada para isso, e as unidades de pronto atendimento de Curitiba conseguiram reduzir em mais de 60% a entrada de pacientes classificados como azuis e verdes dentro do pronto atendimento. Isso fez a UPA diminuir a produção, só que melhorar a qualidade. O Ministério da Saúde, pela política atual, foi lá e diminuiu o financiamento da unidade de pronto atendimento, que vem fazendo uma qualidade melhor da assistência. Então, nós precisamos inverter a lógica da política que vai valorizar mais ainda a qualidade e o desfecho clínico, a resolução do caso, e não só a produção e a produtividade. Esse é um grande desafio, porque essa é uma história e é um legado do INAMPS, né, que ainda não morreu definitivamente após a incorporação, a criação, a consolidação do SUS. Nós ainda reproduzimos uma lógica produtivista do INAMPS que é preciso ser desconstruído. Perfeito, Newton. Excelente notícia para nós, para os gestores aí do Estado do Rio de Janeiro e para o restante do país. Excelente. Seguindo para a nossa terceira pergunta, Newton, uma das principais questões apontadas pelos gestores municipais de saúde é o financiamento insuficiente, né? Na rede de urgência e emergência não é diferente. Destacamos o financiamento de UPA e SAMU como componentes mais defasados em relação ao custo real do custeio dessas unidades. Como o Ministério da Saúde pretende solucionar essa defasagem histórica, visando um maior equilíbrio no financiamento tripartite? Então, o financiamento do SUS como um todo, né, como o professor Nelson fala, ele não é só um subfinanciamento, ele é um desfinanciamento, né, vem numa série histórica aí de desfinanciamento, que foi radicalizada a partir de 2016, 2017, principalmente com a emenda do teto, com a emenda constitucional do teto de gastos, que estamos revendo agora, né, no governo federal vem fazendo um esforço enorme, aprovado ontem, inclusive, o novo arcabouço em primeira votação na Câmara, e existem projeções de que vai haver um aumento significativo do repasse para a saúde, para a educação, com esse novo arcabouço fiscal, que pretendemos que seja bastante indutivo das políticas públicas. Especificamente dos financiamentos da urgência e emergência, né, como você disse, nós temos uma defasagem enorme. A UPA, por exemplo, não tem nenhum reajuste do seu custeio desde 2008, só a inflação acumulada nesse período, de 2008 para cá, passa de 120% do IPCA. O SAMU também vem sem algum incremento do seu custeio desde 2013, com mais de 70% de defasagem por conta da inflação. Então, é um compromisso da ministra Nízia e do secretário Elvésio, uma recomposição, obviamente, gradativa nos próximos anos, porque não temos um orçamento sustentável para esse ano, né? Ainda pegamos o orçamento construído pelo governo Bolsonaro, com algum fôlego que foi dado na PEC da transição, já aprovada antes do início do governo Lula, mas nós já temos um horizonte, já tem dotação orçamentária para isso. Estamos agora finalizando a análise de impacto orçamentário e financeiro, mas já é um compromisso e o secretário já nos deu a ordem de termos reajuste para a rede de urgência e emergência e tentar diminuir ao máximo essas perdas inflacionárias dos últimos anos. Então, em breve, nós já apresentaremos uma proposta de reajuste, tanto para a UPA quanto para a SAMU, seja no custeio, seja nos valores de investimento, para que a gente possa induzir mais ainda o aumento da cobertura de UPA e de SAMU. Uma notícia também que está em fase, está no forno, e em breve o presidente Lula vai anunciar, é que vai haver um novo plano de investimentos, né, semelhante ao PAC, nos governos Lula e Dilma, e nós já colocamos como prioridade a universalização do SAMU no novo PAC, né? Então, a nossa proposta, que está ainda em alinhamento orçamentário, financeiro,
é que a gente busque a ampliação radical, buscando inclusive a universalização do SAMU para toda a população brasileira. Hoje nós estamos com 86% da cobertura de SAMU no Brasil. Sabemos que esse período, esses últimos 13%, 14% são os mais difíceis, porque são áreas de vazio assistencial, áreas de difícil provimento de equipes, de profissionais, inclusive de ambulâncias. Temos que pensar em outros formatos, como na região norte, de ter as ambulâncias, né, que são os barcos adaptados do SAMU, de ter transporte aeromédico, de ter várias outras modalidades, inclusive por questões de deslocamento e de conectividade. Enfim, haverá um reajuste nesse ano, que pretendemos, que estamos agora na fase também de discussão do PPA, do Plano Plurianual, e estamos colocando no orçamento do Ministério da Saúde uma ampliação do repasse, tanto para a UPA quanto o SAMU, mas para toda a rede de urgência e emergência. Pretendemos anunciar em breve aí, e vocês participarão desses anúncios em breve. Excelente notícia, Nilton, excelente notícia. Para nós aqui no Estado do Rio de Janeiro, isso vem muito ao encontro. A gente tem, ainda, por incrível que pareça, Nilton, não sei se você conhece a realidade do Estado, nós ainda temos 3 regiões de saúde sem UPA, sem SAMU implantado. Estamos tentando movimentar essas regiões para que implantem o SAMU, e ainda temos uma região importante, que é a região serrana, com parte de SAMUs implantados. Então, assim, temos um desafio grande aqui no Estado do Rio de Janeiro, e com essas notícias, com toda certeza, vamos convencer os gestores dessas regiões a efetiva implantação. Inclusive, Rodrigo, nós estamos analisando aqui uma proposta de uma das regiões do Rio de Janeiro, né? Se não me engano, eu não estou com ela aqui na mão agora, é a de Angra dos Reis. A de Angra, da Bahia, Bahia da Grande, perfeito. Isso, ela já está aqui em análise da nossa área técnica e pretendemos, em breve, aprová-la, se estiver cumprindo todos os critérios técnicos, e esperamos que a gente consiga avançar rápido na universalização do SAMU para o Estado do Rio de Janeiro. Dando seguimento, ainda na pauta do financiamento, Nilton, a política do SAMU no Brasil foi moldada à semelhança do modelo francês, ou seja, mais médico-dependente. Se pensando em custos, né, os pagamentos dos profissionais médicos consomem boa parte das receitas destinadas a esse serviço. Pergunto, você acha que ainda existe margem para a mudança do modelo do SAMU no Brasil? Exemplo, modelo americano com paramédicos, que podemos comparar aos nossos técnicos de enfermagem, né, com câmaras de vídeo e demais aparatos tecnológicos, uma regulação potente com a presença do médico regulador. Não tenho dúvida da importância da gente inovar, modernizar e qualificar na política, né? Esse é um nosso compromisso. O secretário Elvésio é oriundo do SAMU de Belo Horizonte, né? Médico do SAMUzeiro, lá na sua origem, depois secretário municipal, estadual, secretário da atenção especializada. Então, ele prioriza muito a rede de urgência e emergência, e ele sempre tenta dialogar com a realidade internacional e nacional no que tem de mais moderno, mais sofisticado na inovação. O SAMU é uma experiência muito exitosa, né, mundo afora, em vários formatos diferentes. O Brasil hoje já tem, em algumas experiências municipais, regionais, estaduais, já inova, mesmo sem regulamentação federal, mesmo sem regulamentação dos conselhos de classe também. E esse é o nosso desafio, e colocamos isso em debate. Estamos agora numa fase final de atualização dos protocolos clínicos do SAMU, que estão defasados desde 2016. Então, nós fizemos um esforço aí de reunir profissionais de SAMU do Brasil todo, mais de 200 profissionais foram envolvidos, e até agosto a gente conclui a revisão dos protocolos clínicos, e já nessa revisão, que vai subsidiar a revisão da Política Nacional de Urgência e Emergência, nós já estamos provocando os nossos técnicos e os gestores do SUS como um todo a pensarem inovações no sentido de abrir mais a possibilidade de atuação das equipes multiprofissionais e de criarmos outras modalidades, né? Só para compartilhar
duas iniciativas que dialogam com essa questão que você trouxe, que tem hoje algumas experiências nacionais, locais sendo construídas e que nós estamos analisando tecnicamente aqui, que é, por exemplo, criar a unidade de suporte intermediário, a USE, que é uma ambulância com enfermeiro de nível superior, né, sem o médico, mas com o enfermeiro, e porque nós entendemos que tem necessidade assistencial, que tem hoje expertise, profissionais de enfermagem extremamente competentes e qualificados para urgência e emergência, e a gente ampliaria a cobertura e ampliaria a qualidade da assistência, sem necessidade, se não por questões técnicas e por questões financeiras, com a dificuldade de ampliar a cobertura das USAs, que também não há necessidade, em alguma medida, de ter mais USAs em algumas realidades, mas sim trazer uma formação mais qualificada com o enfermeiro e o técnico de enfermagem numa unidade de suporte intermediário. Esse é um estudo que já estamos avançando aqui. O outro é discutir o papel da enfermagem na regulação, na central de regulação. Então, hoje nós entendemos da importância do médico regulador, mas nós queremos também dialogar com a sociedade qual é o papel da enfermagem, da enfermeira, do enfermeiro na central de regulação. Além do papel de gestão e de educação permanente, a gente entende também que pode haver um papel de enfermagem reguladora para que, em conjunto com a equipe multiprofissional, com o médico e com o técnico administrativo de regulação, possam qualificar, melhorar, ampliar e diminuir o tempo de resposta do SAMU entre o chamado, entre o acionamento e o envio da ambulância da equipe. Então, estamos prospectando experiências municipais, regionais, que dialogam com inovações. Estamos agora num diálogo bastante produtivo com consórcios regionais de SAMU do estado de Minas, que tem uma experiência bastante consolidada de consórcios. Queremos estimular que os estados e os municípios façam consórcios intermunicipais, interestaduais, inclusive. Algumas regiões, como, por exemplo, a Rede Peba, lá na divisa entre Pernambuco e Bahia, né, Juazeiro e Petrolina, tem que trabalhar numa lógica interestadual, e no estado do Rio vocês têm uma extensa fronteira interestadual, sem contar as fronteiras internacionais que nós temos espalhados aí na Amazônia, no Pantanal, no sul do país, enfim. Temos que inovar. E o SAMU é bem sucedido, mas toda a política de urgência e emergência, incluindo o SAMU, estão parados no tempo, né? Estão datados. Nós precisamos, nesse momento, dar uma atualizada bastante importante. Nós estamos chamando aí de uma política 2.0 da urgência e emergência, porque nós precisamos avançar numa segunda geração ainda da urgência e emergência no Brasil. Perfeito, Newton. De antemão, já aproveito para te convidar para conhecer a experiência do Med Paraíba, no qual eu exerço a função de secretário executivo do consórcio, e temos a experiência lá do enfermeiro regulador e de USES, com um impacto significativo na assistência. Então, já te coloco à disposição lá e toda a minha equipe para receber. Maravilha, já vou mandar meu coordenador de urgência e eu mesmo estarei presente em breve lá. Um sucesso, então. Mudando um pouquinho de assunto, Newton, passando para um outro componente da rede de urgência e emergência, as salas de estabilização, que tiveram sua importância relatada por gestores municipais a partir da publicação da portaria 2338 de 2011, auxiliaram na relevância dos hospitais de pequeno porte na RUI, né, e principalmente no interior, com menores ofertas de portas de entrada hospitalares e de pré-hospitalares fixos. Entretanto, a expectativa não se traduziu em habilitações e incentivos financeiros. Na atual gestão, haverá algum desfecho para esse componente? E caso não haja, há algum projeto de incentivo aos HPPs enquanto componente da RUI, Newton? Então, maravilha, e é muito bom tocar nesse assunto, porque apesar de não ter sido excluído da política de urgência e emergência, né, a sala de estabilização continua lá como um componente. Na prática, quando chegamos aqui no Ministério, nós encontramos essa realidade. Na prática, nos últimos 5 anos, pelo menos,
essa política foi descontinuada. Esse componente foi descontinuado. Não há habilitações novas. As áreas técnicas aqui foram orientadas a não priorizarem a avaliação desse componente. Nós não temos nos planos de ação regional, quando há propostas, há uma dificuldade enorme aqui imposta pela gestão anterior de habilitar esse tipo de componente. Então, hoje, na prática, ela foi descontinuada até o ano passado, e nós já estamos retomando o diálogo, né? Todos os planos de ação regional da rede de urgência que estão aqui em análise, que tem componente de sala de estabilização, nós estamos priorizando, estamos dialogando com gestores que fizeram propostas, que por algum motivo retiraram a sala de estabilização da rede de urgência. Nós estamos induzindo e estimulando que os gestores voltem a colocar, porque nós entendemos que é necessário, sim, o componente. Recebi recentemente aqui um colega nosso, Antônio Carlos Magalhães, né, esse nome bastante simbólico, Carlitos. Hoje ele já trabalhou aqui no Ministério da Saúde, hoje ele é prefeito de um município lá da Bahia, do Prado, e lá ele tem uma cidade pequena, tem uma comunidade quilombola, indígena, afastada da sede do município, e a única sala, né, a única unidade de saúde próxima a essa região é uma UBS, que tem sala de estabilização. Então, ele veio com essa demanda de incorporar um financiamento que hoje não existe. Não existia, né, nesse atual, no último governo. E, além disso, essa sua provocação dos HPPs é fundamental. Nós estamos no outro lado aqui, né, que também faz parte do meu departamento. Nós estamos fazendo uma análise da Política Nacional de Atenção Hospitalar. Nós estamos reorientando o financiamento tanto dos HPPs quanto dos hospitais. Estamos criando aqui um grande sistema de avaliação de qualidade e certificação hospitalar, que vai ser também em breve pactuado com o CONAS, com o CONASENS, ainda está na fase de estudos, mas que o objetivo é que a gente inclua os HPPs num novo perfil assistencial que pode ser mesclado. Nós podemos ter alguns HPPs com perfil de maternidade, com perfil de atenção psicossocial, com perfil de cirurgias ambulatoriais, com perfil de hospital geral, enfim. Mas nós, na nova política que também será apresentada em breve, a gente está pensando em formas de criação de possibilidades para que os municípios e os estados possam dialogar nas suas redes, na CIR, na CIB, e possam definir os perfis. Nem todos os HPPs terão o mesmo perfil, e a gente sabe que não é assim. Mas aí é uma decisão local e estadual, com possibilidade de financiamento federal. Então, isso está no horizonte, e uma das principais estratégias para os HPPs é que sejam hospitais de retaguarda da rede de urgência e emergência. Inclusive, outra política que está sendo formulada aqui, que vai dialogar muito com a rede de urgência e emergência, é a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Hoje o Brasil não tem uma Política Nacional de Cuidados Paliativos, de forma, no formato de política, com tipologia e financiamento. Existem induções, portarias da CIT, por exemplo, né, resoluções da CIT, mas não há uma política pública. E nós entendemos que esses hospitais de pequeno porte podem ser serviços que façam tanto atendimento de longa permanência, de retaguarda clínica e cirúrgica para a rede de urgência e emergência, mas também podem se tornar hóspices, né? Hospitais de cuidados paliativos, centros de cuidados paliativos em várias regiões do Brasil. Excelente notícia, aí já agregou com mais uma informação com relação às possibilidades do HPPs enquanto componente para cuidados paliativos. Excelente, Newton, muito boas notícias mesmo. Dando seguimento, Newton, mais uma pergunta. Vivenciamos aqui no estado do Rio de Janeiro, Newton, o estado com apenas 92 municípios, um recorte gigante entre as regiões de saúde, quando verificamos os componentes da RUI existentes, habilitados e qualificados, com ênfase principalmente no SAMU, leitos de retaguarda e portas de entrada. Essa é a realidade do país, resguardada às devidas proporções, obviamente.
Como o Ministério da Saúde planeja reduzir essa heterogeneidade da oferta de serviço, da distribuição de incentivos e, principalmente, do ponto de vista estruturante, capacidade gestora dos estados e dos municípios? Então, acho que é o grande desafio da gestão do SUS, né? Os estados, em geral, já são muito heterogêneos. Dentro dos estados, as regiões de saúde têm uma heterogeneidade bastante grande. Hoje, o Ministério da Saúde, a SAESA em especial, vem trabalhando numa direção prioritária de reduzir as desigualdades regionais, econômicas e sociais. Então, diversos olhares em todas as nossas políticas públicas estão sendo feitos nesse sentido de, primeiramente, reduzir o passivo histórico das políticas públicas de saúde que reproduziram a desigualdade, né? Hoje, por exemplo, o teto da média e alta complexidade, quando a gente faz uma avaliação per capita do teto da média e alta complexidade, a gente vê um desnível enorme entre os estados e os municípios. Os estados mais ricos ganham muito mais do que os estados mais pobres, e o SUS deveria buscar, na sua equidade, a diminuição dessa desigualdade. E hoje nós já estamos promovendo isso, desde o início do ano. A ministra Anísia e o secretário Elvésio já assinaram várias portarias de recomposição do teto da média e alta complexidade de vários estados e municípios. Claro que nós não conseguimos, nesse pouco tempo, com o orçamento restrito que nós temos, fazer a recomposição de todos, mas nós estamos buscando, de acordo com o desequilíbrio. Então, para ter uma ideia, todos os estados do norte estão com o PIB, o per capita do teto da média alta, muito abaixo da média nacional. Então, os estados do norte, que têm uma necessidade extremamente grande no SUS, inclusive de buscar um aporte adicional por conta do deslocamento e da dificuldade de fixação de médicos, hoje nós estamos buscando esse realinhamento gradativamente, mas estamos aos poucos conseguindo. Mas também dentro dos estados da região sudeste, como você disse muito bem, e o Rio de Janeiro é um estado extremamente desigual. Nós visitamos semana passada o município de Belford Roxo, aí na Baixada, e nós percebemos um conjunto de unidades de saúde de média e alta complexidade sem financiamento federal. Os estados e os municípios, por conta da ausência do Ministério da Saúde dos últimos anos, todos, de formas muito diferentes, todos buscaram e tiveram um protagonismo bastante grande, né? Essa era uma demanda do movimento municipalista do SUS, e que, na prática, né, pelo esvaziamento do Ministério da Saúde e do governo federal nos últimos anos, os municípios e os estados tomaram definitivamente o protagonismo do SUS. Nós estamos agora buscando não tirar o papel do estado e do município, pelo contrário, fortalecer o papel do gestor regional, local do SUS, mas, ao mesmo tempo, é uma necessidade que haja coordenação nacional, para que as políticas respeitem as diferenças regionais, as diferenças estaduais. Então, essa é a nossa direção. Nós estamos pactuando todas as políticas que estão sendo atualizadas ou feitas pela primeira vez na CIT. Esse é um outro espaço que houve o esvaziamento. O Ministério da Saúde se distanciou do CONAS e do CONASENS nos últimos anos. Todas as reuniões que temos com CONAS e CONASENS, nós sentimos e recebemos essa demanda. Todas as nossas políticas estão exaustivamente discutidas nos grupos técnicos, nas câmaras técnicas, nos grupos de trabalho da CIT, porque a gente tem certeza que a gente só vai construir uma política efetiva que vai chegar lá no cidadão do município, se ela for bem pactuada aqui com os representantes dos municípios. E parabéns aí pelo COSENS do Rio de Janeiro, que é hoje um dos COSENS mais organizados, mais proativos e que tem uma contribuição enorme com a construção das políticas nacionais
aqui na CIT, com o CONASENS e com o Ministério da Saúde. Então, é essa a direção, é construir junto com estados e municípios todas as políticas, valorizando a diminuição, a redução e a eliminação das nossas grandes desigualdades e iniquidades regionais e sociais que nós temos hoje, Brasil afora. Maravilha, Newton. Fico muito feliz de ouvir essa fala de um representante do Ministério da Saúde. Muito feliz mesmo. Parabéns aí por essa sensibilidade. Mais uma pergunta. Uma das condições que mais pressionam a rua é o trauma, né? Fortemente impactado pelo contexto de violência no trânsito, por exemplo. Como o Ministério da Saúde pretende enfrentar essa questão histórica, Newton? Então, é um desafio intersetorial, não é uma atuação da saúde. Estamos hoje promovendo, inclusive esse mês, né, de maio, tem aí uma super campanha de mobilização, né, para a prevenção de acidentes de trânsito. Hoje é uma das principais causas de mortalidade. Em algumas faixas etárias é a principal causa de mortalidade, os acidentes, as causas externas como um todo, mas os acidentes de trânsito especialmente. O trauma hoje também, como as outras políticas de alta complexidade, sofreram desfinanciamento nos últimos anos. Hoje, praticamente, nós não temos habilitações nos últimos anos, não tivemos praticamente nenhuma habilitação de centros de trauma. É uma parte da alta complexidade que não pegou ainda, né, no Sistema Único de Saúde. Temos hoje as portas de urgência abertas, porém, sem a retaguarda de alta complexidade. Hoje nós vivemos aí uma verdadeira epidemia de sequelas neurológicas, de vários níveis, né, do aparelho locomotor, de sequelas pelos acidentes, porque não tiveram adequadamente a sua cirurgia, seja a neurocirurgia, seja a cirurgia traumato-ortopédica, no seu tempo adequado. E mais do que isso, nós não temos ainda também, apesar da expansão promovida principalmente no governo Dilma, do Plano Viver Sem Limites, que trouxe os centros especializados de reabilitação como um grande componente, e hoje nós colocamos ele novamente como prioridade, né, mas outra prioridade que vai compor o novo plano de investimentos que o presidente Lula vai lançar daqui a pouco, vai ser a ampliação dos serviços, dos centros especializados em reabilitação, o SER, porque hoje a principal origem das nossas deficiências, né, uma das principais, são os traumas de acidentes e violências. Então, precisamos fortalecer a rede de urgência, que já é muito estruturada, porém, avançar nessa ampliação e na própria qualificação do trabalhador. Nós temos hoje um investimento grande em formação permanente dos trabalhadores da urgência, com a TLS, com a ACLS, com o PHTLS, por exemplo, que são alguns protocolos de suporte de vida fundamentais para o emergencista que está ali na porta da UPA, do SAMU, do hospital, mas a retaguarda da alta complexidade hoje um dos principais gargalos no Sistema Único de Saúde, especialmente da ortopedia. A nossa regulação nacional de alta complexidade, a maior fila é da ortopedia. Existe um vazio assistencial de alta complexidade do trauma no Brasil todo. Tem uma concentração no sul-sudeste, mas mesmo nas regiões do sul e do sudeste, existe uma falta de acesso e vários vazios assistenciais. Então, o investimento, a prioridade hoje, além de campanhas de prevenção, de promoção e de vigilância e de fortalecimento da atenção primária, a gente tem que expandir a rede de alta complexidade no trauma e a gente tem que expandir a rede de reabilitação para que a gente diminua sequelas, que a gente melhore a qualidade de vida dos pacientes que foram vítimas de acidentes e violências. Perfeito, Newton, perfeito, ótimas falas. Rodrigo, caminhando para o fim. Nós já temos 40 minutos de gravação, tá? Vou pedir para... É a última pergunta? É a última pergunta, caminhando para o fim, agora só o desfecho. Beleza. Bom,
E caminhando para o fim, Newton, qual o recado que você gostaria de deixar às gestoras e aos gestores municipais de saúde, companheiro? Então, primeiro, um agradecimento enorme a todos os gestores do SUS, municípios, estados, os prestadores de serviços que estão ali enfrentando a dureza do dia a dia, né, os gestores das unidades de saúde, gestor do SAMU, gestor da UPA, gestor dos hospitais, e muito especialmente aos trabalhadores, que mesmo contra, né, as orientações federais nos últimos anos de desmonte, de desqualificação, superaram a maior crise sanitária, enfrentam uma crise sanitária por hora, porque a urgência e emergência já era saturada antes da pandemia e piorou, né, após a pandemia e nesse momento de enfrentamento de outras demandas sanitárias urgentes, e um recado claro do Ministério da Saúde que nenhuma política pública federal será construída sem o envolvimento dos gestores. Todas as nossas políticas consideram a realidade nacional, a diversidade regional, social e econômica, mas principalmente escutam o dia a dia dos gestores. Os gestores do município e do estado são os verdadeiros gestores do SUS. O Ministério da Saúde faz parte da gestão tripartite, é um dos responsáveis pela formulação, pelo financiamento, pela implementação das políticas, mas não é e nem o mais importante. O SUS, a grande felicidade do SUS é que ele é feito mesmo de forma tripartite na prática, não só na teoria, e com a participação social dos usuários, dos representantes dos trabalhadores e dos seus e de toda a sociedade. Então, o recado é que nós teremos novas políticas, nós atualizaremos as políticas existentes, exitosas, mas tudo isso nós faremos em conjunto com o CONAS, com o CONASENS, com o Conselho Nacional de Saúde e envolvendo o máximo dos estados e municípios Brasil afora. Excelentes palavras, excelentes notícias para nós, Newton. Agradecemos demais a você aqui, a sua presença aqui no nosso podcast, tá? Então, gente, esse foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a todos, um forte abraço e até breve. Galera.